A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E hoje vamos dar início ao nosso quarto trimestre de 2023 com a revista dos adultos. Essa revista está sensacional. Hoje é dia de estudarmos a lição de número 1, que traz por título A Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. Meu Deus do céu, se prepare, pois o alimento aqui é forte em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à escola bíblica dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda segunda-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica. Na mesma segunda-feira, só que às 14h05, estreia nosso vídeo de dinâmica separado. Lembrando ainda, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 1, na segunda-feira já estreou a lição de número 2, pois a lição de número 1 está em nosso canal desde a semana passada. Para você ver, estou gravando essa aula no dia 11 de setembro e você está assistindo qual dia? Então, pastor, o que é que eu faço para assistir a aula que eu quero? Pronto, entra no nosso canal, clica lá em vídeos ou em playlist e assim escolher assistir o vídeo que você é professor da Escola Bíblica Dominical. Só peço o seguinte, se gostar, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, não esqueça de não deixar seu like, seu comentário, isso me ajuda muito a continuar gravando videoaulas e também dinâmicas, tá bom? Mas aqui assim, sem demora, vamos para a nossa aula da revista dos adultos, que traz por título Até os Confins da Terra. Meu Deus, esse é o tema geral da nossa lição, até os confins da terra. Em outras palavras, vamos estar estudando nesse quarto trimestre acerca de missões. A igreja precisa fazer missões. A igreja nasceu fazendo missões e deve continuar fazendo missões até o momento do arrebatamento da igreja. A igreja não pode parar de fazer missões. Mas já vou logo perguntando, viu? E você está fazendo missões? A sua igreja está fazendo missões? Ô pastor, já fizemos algum dia, mas paramos. Deus vai falar contigo. Mas sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 1 dos adultos, que traz por título A Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. Antes que eu esqueça, quero saber o seguinte, como é que foi o encerramento na sua EBD? Teve festa, teve café, teve apresentações, discussões, seminário, conferência. Deixa aqui nos comentários como foi o encerramento da sua EBD, que eu vou mandar aquela parte toda especial para vocês, tá bom? Mas veja só, se você é professor da Escola Bíblica, da Revista dos Adultos, sempre recomendo. Inicie a sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos, mas preste atenção. Com relação à dinâmica, fica despreocupado. No final desse vídeo, vou fazer dinâmica com vocês e essa mesma dinâmica vocês podem fazer com seus alunos. E caso você precise da dinâmica digitada e também de algumas explicações por escrito, para você ficar sabendo, lá no meu blog, pega o endereço aí, coloca aí no Google, Descomplicando a Teologia EBD. Eu estou postando toda semana 2 explicações, um resumo e uma forma mais detalhada, comentada de toda a revista. Estou postando lá no meu blog. Lá também você terá acesso à nossa dinâmica digitada. É só colocar no Google Descomplicando a Teologia EBD. Quando você entrar no blog, clica lá no menu Adultos e você terá acesso a esses materiais. Tudo isso para descomplicar aquilo que você acha bastante complicado, viu? Então veja só, com relação à dinâmica já sabe, fica tranquilo. No final desse vídeo vou fazer a dinâmica com vocês e se você precisar também, no nosso blog tem a dinâmica por escrito. Mas também você pode iniciar fazendo algumas perguntas aos seus alunos. Mas eu tenho dito aqui constantemente, você que é professor, o outro professor substituto, se estiver também na sua sala de aula, ele não pode responder as perguntas, pelo amor de Deus.
Tem professor que é o seguinte, ele mesmo pergunta, ele mesmo responde, não espera a participação dos alunos e está errado. Outro dia, uma inscrita comentou aqui, pastor, eu gosto de iniciar minhas aulas fazendo pergunta, mas quem fica respondendo é o outro professor. Não pode, principalmente nesse início da sua aula, que serve como avaliação diagnóstica. Preste atenção, quando você inicia a sua aula, fazendo algumas perguntas aos seus alunos, você está fazendo uma avaliação diagnóstica para saber quais são os conhecimentos prévios que já tem seus alunos. Por isso que nem você pode responder, nem outro. Aí você pode perguntar, mas pastor, meus alunos não gostam de participar, não gostam de responder. É por isso que eu pergunto e eu mesmo respondo. Preste atenção, nesse primeiro momento você não pode responder nada. Você vai direcionar as perguntas, esperar a resposta. E tem uma novidade para você, viu? Todas as vezes que você faz uma pergunta para o seu aluno, ele responde sim. Ele talvez não verbaliza, ele não fala com você, mas a mente dele já respondeu. Por exemplo, se eu perguntar a você, como é o nome do Salvador da humanidade? Eu não posso lhe ouvir, mas no entanto você, se falou ou não falou, mas você já pensou na resposta. Você está entendendo aqui o mistério? Então, quando o professor inicia a sua aula fazendo essas perguntas, você está colocando sua turma para pensar, mesmo que eles não participam da sua aula verbalmente, mas vão estar pensando, refletindo sobre, viu? Tudo isso são dicas para você colocar em prática e ver a diferença na sua turma, viu? Mas veja só, então aqui, por exemplo, você pode perguntar o seguinte, o que significa a grande comissão? Olha, o que significa a comissão? E por que esse enfoque etnocêntrico? O que significa a palavra etnocêntrico? O que significa a palavra missiologia? Olha, já estudou sobre isso? O que significa missões? Como fazer missões? Quando fazer missões? De quem é a obrigação de fazer missões? Como é que a sua igreja, no seu bairro, na sua rua, meu Deus, na sua cidade, no seu país, como é que vocês podem realizar missões? E se vocês também têm feito missões, tá bom? Então veja, são perguntas, irmãos, que estão dentro do nosso contexto. Por isso, faça as perguntas e espere a participação dos seus alunos, tá bom? Agora, após a dinâmica, após você fazer as perguntas, você pode apresentar o título com seus conhecimentos. Por exemplo, a grande comissão. Meus irmãos, entenda o seguinte, no projeto de Deus sempre existiu a igreja. Mas no projeto de Deus também sempre existiu a função da igreja. E a primeira função da igreja, a primeira missão da igreja é pregar o evangelho a toda criatura. O evangelho de Cristo Jesus não pode estar restrito somente a mim ou a você. Nós que aceitamos a Cristo, somos cheios do Espírito Santo, somos selados com o Espírito Santo, batizados, cheios de Deus, cantamos, pregamos, discipulamos. Nós precisamos pregar o evangelho para que mais pessoas venham aceitar a Cristo Jesus. É minha missão pregar a palavra, é sua missão também. Tem muitas pessoas por aí pensando que a missão de pregar o evangelho são para os pastores, são para os pregadores, são para as pessoas que ganham dinheiro fazendo isso. Mas a resposta, não. O papel da igreja é fazer missões constantemente. Te pergunto, você tem feito? Vamos dar seguimento agora à nossa revista com o nosso textuário, onde está escrito: E disse-lhe, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Marcos, capítulo 16, versículo de número 15. Irmãos, tem muitas pessoas por aí que não gostam de ler esse versículo, não tem praticado esse versículo, mas está escrito, e quem disse foi o próprio Jesus Cristo de Nazaré: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É minha missão, é a sua missão. Nós precisamos anunciar esse evangelho a todas as pessoas. Você pode gostar, você pode não gostar. Ah, pastor, mas eu não sou pregador. Ah, pastor, eu não sou cantor. Ah, pastor, não sei pregar como irmão fulano. Mas Deus te chamou para falar de Cristo Jesus. Deus te chamou para que você possa falar do evangelho, mas falar do evangelho não é ficar falando, receba por aí, Deus vai te usar, Deus vai te levantar, porque a palavra de Deus diz, não. Isso pode ser uma pregação de púlpito, mas Deus te chamou para anunciar o evangelho a Cristo Jesus, a pregar a palavra, ensinar a palavra, falar daquilo que Deus fez na sua vida, no seu coração, na sua mente, no seu comportamento, na sua atitude. Deus nos transformou, e essa mesma
mesma transformação que ocorreu conosco pode acontecer com qualquer pessoa, porque o Evangelho é poder de Deus. Dando continuidade, vamos para a nossa verdade prática, onde está escrito: a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do Evangelho no mundo. O id imperativo, ele não pergunta quem quer pregar, quem está sentindo de Deus, quem tem vontade. Ele disse: ide, é a ordem imperativa, é para você ir. Eu tenho que ir, minha família, você, sua igreja, precisamos fazer o id de Cristo, é a ordem imperativa dele. Mas, no entanto, essa pregação do Evangelho não pode ficar restrita somente aos seus amigos, às pessoas que você gosta, às pessoas da sua família. Claro que nós precisamos pregar primeiro em Jerusalém, mas essa pregação, essa pregação tem que chegar até os confins da terra. E sabe o seguinte, tem muitos lugares que ainda não ouviu falar de Jesus. Parece mentira, né? Mas é verdade. Tem lugares por aí, tem pessoas que nunca ouviu falar o nome Jesus Cristo de Nazaré. Ah, pastor, mas aqui no Brasil não. Todo mundo já ouviu. Será que tem igrejas em todas as tribos indígenas? Povos isolados? Será que realmente tem? O que você acha? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Dando seguimento à nossa leitura devocional, que é aquela leitura de segunda até sábado. É por isso que lá no meu Instagram, pega o endereço aí, PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também no Instagram do nosso canal Descomplicando.teologia, todos os dias eu estou postando a leitura diária, um cartaz bonito, organizado, para que você que é professor possa pegar esse cartaz, tirar um print e compartilhar com seus alunos, fazer uma pergunta: quem pode me explicar essa leitura diária de segunda e a de quarta? Ou até mesmo já designar o aluno. Veja só, na segunda-feira vou colocar um cartaz lá no grupo. Quem vai trazer uma explicação é o nosso irmão Francisco, é a irmã Maria. Irmãos, deixa Deus te usar. Essa explicação pode ser por áudio, pode ser por escrito, de acordo com a sua turma, mas cabe a você, como professor, incentivar, motivar a leitura dos seus alunos. Agora vamos para a nossa leitura diária de segunda-feira. A seara é grande e são poucos os ceifeiros. Terça-feira, esforçando-se para pregar onde Cristo não foi anunciado. Quarta-feira, cheios do Espírito para cumprir a grande comissão. Quinta-feira, Deus deseja alcançar os povos do mundo inteiro. Sexta-feira, a missão da igreja de expandir o reino de Deus em todas as nações. Sábado, arrependimento para o perdão dos pecados. No domingo, é o título da nossa lição, a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. Vamos saber daqui a pouquinho o que significa esse termo, etnocêntrico. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que é a nossa leitura oficial, que está em Mateus, capítulo 28, versículo 19 ao versículo 20, e também Marcos, capítulo 16, versículo 15 ao 18, onde Cristo deixa bastante claro que a minha missão, é a minha missão, que tem pessoas que gostam de ficar apontando o outro, é a missão do outro, é seu dever, não, é a minha missão, é a sua missão, pregar o evangelho a toda criatura. Todo mundo merece e deve ouvir a palavra de Cristo, até porque quem quiser aceita Cristo, quem não quiser pode não aceitar também, mas depois sofrerá as consequências das suas ações. Por isso, a igreja precisa pregar o evangelho. A igreja, irmãos, não precisa forçar ninguém a aceitar. A minha missão é pregar o evangelho. Agora, cabe à pessoa que ouviu a palavra aceitar, guardar no seu coração para não pecar contra Deus. Vou te perguntar o seguinte: você tem feito isso realmente? Você, quando aceitou a Cristo Jesus, foi mudado, foi liberto, tem guardado a palavra de Deus no seu coração para que não possa ficar pecando de manhã, de tarde, de noite, nos feriados, nas redes sociais. Meu Deus, fica atento, Deus vai falar contigo. Agora vamos para a nossa introdução, onde está escrito: neste trimestre estudaremos a respeito da obra missionária. É um convite a refletir sobre o imperativo de Nosso Senhor para pregar o Evangelho a toda criatura. Por isso, nesta primeira lição, nosso propósito é esclarecer a respeito da grande comissão, conceituar e desenvolver o tema das missões transculturais e apresentar uma visão global da mensagem do Evangelho no mundo.
veremos que missões é uma ordem divina e que Deus conta com cada crente para dizer sim à obra que ele iniciou por intermédio de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Preste atenção. Nessa introdução, eu acho necessário você conversar com a sua turma, dialogar um pouquinho acerca de missões, para que todos possam entender que a igreja nasce através de missões, que nós estamos na igreja porque foi feito missões. A igreja de Cristo não pode ficar fechada, presa no templo. Precisamos sair para anunciar o evangelho de Cristo Jesus, porque a maior missão da igreja é ganhar mais pessoas para Jesus. Olha, Jesus Cristo deixou bastante claro que eles precisariam de revestimento de poder, mas, no entanto, que deveriam sair para pregar a palavra com toda autoridade, poder para anunciar, para que mais pessoas saiam do mundo das trevas, para que mais pessoas saiam do caminho espaçoso, da porta larga e comecem a caminhar no caminho apertado, passar pela porta estreita, porque são estes que vão alcançar a salvação. E de quem é essa missão de proclamar o evangelho? É minha, é sua. Tire da sua cabeça que é somente do pastor, dos missionários, não. Deus te chamou para ser missionário de Deus. E esta revista vai trabalhar essa temática, missões, nessa lição especialmente, acerca de missões transculturais, que eu vou falar daqui a pouquinho o seu significado. Fica conosco, só estou apenas começando. Agora vamos para o nosso tópico 1, que traz por título A Grande Comissão. No item 1, o que é a Grande Comissão? Observe. É o mandamento do Senhor para a sua igreja proclamar o evangelho a todas as nações. Esse mandamento tem rastros no Antigo Testamento e está fundamentado no Novo. Dessa forma, a grande comissão pode ser melhor compreendida como a ordem pós-ressurreição de Jesus Cristo dada a seus discípulos. A respeito dela, James Hudson, missionário inglês na China, por 50 anos, disse: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Meu Deus do céu, viu? Preste atenção, quando você ouvir algum pregador, pastor falando acerca da grande comissão, foi a missão dada por Cristo Jesus a toda a igreja, a seus discípulos que são representantes da igreja aqui nesta terra. Então, a grande comissão é a chamada de Deus para a igreja, para seus discípulos, para anunciar o evangelho a todas as criaturas, para que o evangelho não ficasse preso, retido, somente para os seus discípulos. Precisaria chegar em outros lugares, a outras pessoas, a outras culturas, países e assim por diante. Então, a grande comissão é a chamada de Cristo na minha vida e na sua vida. Não é chamada para ser pastor, para ser evangelista, para ser pregador, nada disso. É a chamada de anunciar o evangelho de Cristo Jesus. E esse anunciar o evangelho, você vai estar utilizando a sua ferramenta, o seu jeito, a sua forma, as suas habilidades. São as habilidades que Deus tem te dado para anunciar o evangelho de Cristo Jesus. Amém? Grande comissão é a chamada de Cristo para a igreja, para seus discípulos anunciarem a palavra dele a todas as pessoas. Você pode gostar, pode não gostar, comportamento bom, comportamento ruim, pessoas boas na sociedade ou pessoas ruins, mas qualquer pessoa é digno de ouvir o evangelho, porque o evangelho transforma vidas, o evangelho liberta as pessoas e cabe a mim e a você executar essa missão dada por Deus. Preste atenção, dada por Deus. Não é historinha de pastor não, viu? Não é historinha de escola bíblica dominical não. A missão foi dada por Jesus Cristo de Nazaré e serve até hoje. Nós precisamos cumprir com a nossa missão. Dando seguimento ao nosso primeiro tópico, o item 2, que traz por título a questão cultural. Observe, o ide de Jesus significa também atravessar fronteiras. Nesse caso, anunciar o evangelho em uma cultura diferente é o grande desafio da obra missionária. Logo, não devemos desprezar a cultura de um povo a quem pretendemos evangelizar, nem infringir-lhe a nossa. Entretanto, a cultura de um povo deve ser avaliada e aprovada pelas Escrituras. Se por um lado a cultura é rica em beleza e bondade, pois o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, bom e amoroso. Por outro lado, em consequência da queda, ela foi manchada pelo pecado e em parte dominada por ações demoníacas. Portanto, estejamos prontos a pregar o evangelho além das nossas fronteiras, preparando-nos para um grande desafio.
Observe o seguinte, a questão da cultura. Qualquer pessoa que quer ser um missionário, que quer pregar uma cultura diferente, a um povo diferente, e não estou falando aqui especificamente de outros países, não, pois dentro do próprio país pode ter etnias diferentes, culturas diferentes. E para pregar o evangelho, é bom que você conheça a cultura do lugar, o costume do lugar, pois assim vai facilitar você entender o que pode, seu comportamento, suas atitudes. Mas preste atenção também, toda cultura precisa ser julgada, precisa ser avaliada segundo o padrão bíblico. Não falo de costumes de igrejas, preste atenção. Eu estou falando de doutrinas bíblicas. Qualquer cultura, qualquer hábito, qualquer situação dessa precisa ser avaliado de acordo com a Bíblia Sagrada para ver se vai continuar dessa forma ou não. Porque também nós não podemos abrir mão das doutrinas bíblicas por costume de ninguém. Por exemplo, já pensou você ir pregar em um lugar e a cultura daquele lugar diz que o homem pode ter várias mulheres? Será que nós, enquanto cristãos, ou as pessoas que estiverem aceitando a Cristo Jesus, ou pastor ou missionário que for pregar nesse lugar, ele também vai ceder à cultura? Vai estar se casando com várias mulheres? Vai permitir isso? Não, porque a Bíblia Sagrada proíbe o adultério. Então não pode isso acontecer. Você entendeu essa palavra? Qualquer pessoa que vai pregar a palavra do Senhor, qualquer missionário, pregador que vai anunciar Cristo Jesus, precisa entender, conhecer a cultura lá do local, do país, da região? Claro que sim, mas toda a cultura tem que ser avaliada, verificada de acordo com o padrão bíblico. Já pensou, o missionário chega no lugar e é hábito do povo, é costume do povo ficar mentindo? Então o missionário vai mentir porque é cultura do povo? Não pode. Ele vai precisar ter muita sabedoria, entendimento para que possa pregar a palavra e a palavra de Cristo possa fazer uma transformação, uma libertação desses atos que são pecados. No Brasil é pecado, nos Estados Unidos é pecado, na Alemanha é pecado. Onde quer que esteja um cristão fazendo isso, ele está pecando contra Deus, independente da sua cultura, porque a cultura não aniquila, a cultura não apaga o pecado de ninguém. Só quem tem o poder de apagar o pecado, perdoar o pecado, é o sangue de Cristo Jesus. Amém? Você entendeu essa palavra para você explicar direitinho para os seus alunos? Agora pergunta bem, você concorda? Você discorda? O que você acha? Se o missionário vai pregar no lugar e a cultura ter várias mulheres, casar com várias mulheres, será que o missionário, para ser semelhante a eles, precisa também casar com várias mulheres? O que você acha? Deixa aqui nos seus comentários. Por isso que precisamos orar bastante para que Deus possa dar graça, sabedoria, entendimento, para que os nossos missionários, os pregadores que estão pregando em outras culturas, sejam usados por Deus. Por isso é necessário também estudar antes a cultura, o comportamento do povo, para que quando esse missionário, esse pastor, esse pregador, esse irmão, essa irmã chega lá, ele já sabe o que pode, o que não pode e qual deve ser o seu comportamento. Que não possa haver um choque entre o seu comportamento e o costume daquele lugar, que deve ser respeitado, mas também provado segundo os padrões bíblicos. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, terceiro item, que traz por título: a ordem de fazer discípulos em todas as nações. Observe, a palavra nação é a tradução do termo etnos, que se refere a grupos étnicos e não primariamente a países. Um país é uma nação politicamente definida, já a etnia é um povo culturalmente definido, com a língua e uma cultura própria. De acordo com alguns missiólogos, há no mundo 24 mil etnias. Quase a metade desse total ainda não foi evangelizada. Meu Deus! Será que isso não nos comove? Há milhões de pessoas que ainda não ouviram o evangelho de Cristo. É urgente, é imperioso o clamor do apóstolo Paulo, esforçando-me desse modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já foi anunciado. Meu Deus, irmãos, preste atenção. Veja só, o que é um país? É uma nação constituída com as suas leis, seus deveres e seus direitos, tá bom? Mas, no entanto, cada país tem sua cultura, né? Tem suas etnias. Por exemplo, dentro de um país pode ter vários povos diferentes, culturas diferentes, etnias diferentes. E cada lugar tem algo que é mais especial, mais específico.
Por exemplo, né, aqui no Brasil existem várias etnias, culturas diferentes, que cada lugar tem que ser respeitado, valorizado, provado de acordo com o padrão bíblico, tá bom? Mas, no entanto, qualquer etnia, qualquer cultura, qualquer costume, precisa haver uma pregação do evangelho nesse lugar. Independente do seu posicionamento, independente da sua cultura, o evangelho tem que chegar em todos os lugares. Como foi dito aqui, existe cerca de 24 mil etnias. Destas, em torno de 12 mil etnias, presta atenção, 12 mil etnias nunca ouviu falar de Jesus, não sabe nem quem é Jesus Cristo, não conhece o cristianismo. Como é que pode um negócio desse? Já estamos falando de mais de 2.000 anos do nascimento de Jesus, mas, no entanto, até hoje, muitos lugares nunca ouviu falar o seu nome. Aí eu te pergunto, eu estou fazendo o quê? Você está fazendo o quê? A sua igreja, o seu pastor estão fazendo o quê? O que é que nós estamos fazendo para que esse evangelho chegue em outros lugares a outras pessoas? O que é que nós estamos fazendo? Hoje está todo mundo querendo ser pregador, ser cantor, conferencista, preleitor, tanta coisa famosa. Agora, quem quer pregar onde não tem gente? Quem quer pregar onde não tem púlpito, onde não tem microfone bom, onde não tem som bom? Quem quer pregar nesses lugares? Mas a igreja de Cristo precisa orar constantemente para que Deus possa levantar grandes missionários que tenham coragem de pregar onde ninguém quer pregar, que tenha coragem e amor de olhar o outro, olhar o próximo com aquele olhar de compaixão, meu Deus, aquele olhar de amor, de entender que aquele ser humano precisa ouvir a palavra para que possa ser liberto do pecado e assim adquirir o direito de morar no céu através de Cristo Jesus. Agora o nosso primeiro tópico e o quarto item que traz por título a eficácia e os objetivos da grande comissão. Observe. Para ser eficaz e cumprir os seus objetivos, a grande comissão deve ser executada por pessoas cheias do poder do Espírito Santo, pois é ele quem convence a pessoa do pecado, regenera o pecador e capacita os homens a confessarem Jesus como Senhor. Nesse sentido, a igreja estará pronta para atingir os seus seguintes objetivos da grande comissão. Primeiro, proclamar o evangelho em palavras e ações a toda criatura. Segundo, discipular os novos convertidos, tornando-os fiéis seguidores de Jesus Cristo. Terceiro, integrá-los espiritualmente e socialmente na igreja local, a fim de que cresçam na graça e no conhecimento por intermédio da ação do Espírito Santo em sua vida, desfrutando sempre da comunhão dos santos. Observe o seguinte, irmãos, sem a atuação do Espírito Santo em nossa vida, não tem unção. Tem muitas pessoas por aí pensando que unção é gritar, é falar alto, é ficar falando línguas estranhas, é sapatear na igreja, é pular na igreja, é correr na igreja. Mas isso não tem nada a ver com unção. Unção é você ter comunhão com o Espírito Santo e através da tua palavra, independente seja gritando, falando baixo, falando alto, aquela palavra que sai da sua boca, quando sai com unção, vai penetrar no coração do pecador. Olha, ter unção é isso, é a sua palavra ser direcionada diretamente no coração, na mente do pecador, e este possa se reconhecer, realmente, eu sou um pecador, eu sou miserável, realmente eu não presto, eu preciso aceitar a Cristo Jesus. Isso sim que é unção, é pregar a palavra e o pecador sentir o desejo, a vontade de se libertar do pecado e se aproximar de Cristo Jesus. Mas para isso precisamos andar em espírito, mas para isso precisamos ter comunhão com Deus. Para que nós possamos ter a unção do Espírito Santo, precisamos buscar constantemente a comunhão com o Espírito Santo. Meu Deus, agradar a Deus, ter uma vida de oração, de consagração, de meditação da palavra. Precisamos ser mudado constantemente o nosso ego. Meu Deus, a arrogância, a prepotência tem que sair da nossa vida para que o Espírito Santo de Deus possa dominar o nosso ser, dominar os nossos pensamentos, dominar a nossa fala, dominar as nossas ações. Precisamos ser usados pelo Espírito Santo constantemente, mas o Espírito Santo só vai te usar, olha, se você dá lugar, se você permitir, se você se afastar do pecado. O grande segredo para ser usado pelo Espírito Santo é esse: se afastar do pecado e se aproximar mais de Deus.
Fazendo isso, você assim estará apto e estará pronto para fazer primeiramente a sua missão, que é pregar o evangelho a toda criatura. Mas essa pregação será no poder do Espírito Santo. As pessoas vão ouvir a palavra que vai sair da sua boca, mas essa palavra com unção vai penetrar no coração dessa pessoa, vai ser igualmente uma terra seca, recebendo água. Eita maravilha! Recebendo palavra, recebendo alimento. E com isso, aquela vida que estava morta, que não tinha temor, não tinha reverência, não rejeitava o pecado, após ouvir a palavra de Deus pregada por você, na unção do Espírito Santo, ele vai ter vontade, desejo de abandonar o pecado e se aproximar mais de Cristo. Com isso, vai aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que a nossa primeira missão é pregar o Evangelho. Após a pessoa aceitar a Cristo, nós agora, enquanto a igreja, precisamos discipular, ensinar, doutrinar, tirar todas as escamas, meu Deus, orientar, trazer ensinamento, qual é a vontade de Deus, o que é que Deus gosta, o que é que Deus não gosta, o que é que nós podemos fazer, o que é que nós não podemos fazer, quais são as consequências dos nossos atos. Após o pecador aceitar a Jesus, nós precisamos discipular, que é ensinar, falar aquilo que Jesus Cristo ensinou, falar aquilo que Jesus Cristo falou, ensinar aquilo que os discípulos ensinaram. Precisamos seguir as doutrinas dos discípulos e também de Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a nossa missão. Primeiro, nós ganhamos para Cristo. Segundo, nós discipulamos. E em terceiro lugar, vai haver agora uma integração, uma comunhão, um contato entre esses pecadores que estavam afastados. Ninguém gostava, ninguém falava, ninguém convidava. E de repente agora faz parte da igreja de Jesus, que vai estar em nosso convívio. E nós precisamos cuidar, zelar constantemente. E no futuro, quem sabe, essa mesma pessoa que aceitou a Cristo, cheia de defeitos, cheio de falhas, não entendia nada, não sabia nada, passa pelo processo de ser discipulado. Após isso, há uma grande integração com a igreja e daqui a pouquinho ele também vai estar pregando, falando a Cristo Jesus, porque o evangelho é poder de Deus e esse evangelho transformou a minha vida, transformou a sua vida e vai transformar mais pessoas também, através de você, através de mim. Você crê? Dá um brado de glória aqui, por gentileza. Meu Deus do céu, é bênção pura sem mistura. Quero saber o seguinte, está gostando, está entendendo, ficou em dúvida, qualquer coisa, por gentileza, deixa aqui nos comentários, viu? Vamos agora para o nosso segundo tópico, mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quer ser membro do canal é seu parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos adultos. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo do WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificados, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 9 8141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideia de apresentações, ideias para encerramento do trimestre. É o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos adultos. Se você quiser saber mais informações, estou deixando aqui meu WhatsApp. É só você me chamar. Se você quiser também, na descrição desse vídeo, vou deixar um link para que você possa estar no nosso grupo de informações referente a ser membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Mas sem demora, vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título Missões Transculturais. No item 1, conceitos. Vejamos. O prefixo trans vem do latim e tem um sentido de movimento para além de e através de. Em linhas gerais, missões transculturais são transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. Essa mensagem não pode se restringir a uma cultura somente, mas alcançar
todos os quadrantes da Terra, onde quer que esteja uma etnia que ainda não tinha ouvido falar das boas novas. Presta atenção, a questão transcultural significa você pregar a palavra em outras culturas. Olha, é você deixar de pregar somente no seu local, no seu bairro, na sua rua, muitas das vezes na sua cidade, ou até mesmo no seu país, e pregar a palavra em outra cultura, em uma outra etnia. Eu disse aqui anteriormente que tem muitos países, regiões, estados que têm várias etnias, costumes, hábitos diferentes. E o evangelho precisa chegar em qualquer lugar. Olha, o evangelho não está dependente de um país, de uma cultura. Muito pelo contrário. O evangelho de Cristo Jesus, que nós sabemos que significa boas novas, precisa chegar em qualquer lugar para qualquer pessoa. Ah, pastor, mas ele não crê. Tem que chegar até ele. Ah, pastor, ele crê em outra coisa. Tem que chegar a ele. Qualquer ser humano precisa ouvir a pregação do evangelho, porque é a pregação do evangelho que transforma o homem. É a pregação do evangelho que liberta o homem, que regenera o homem. Quem tem poder de mudar, de limpar, de purificar, de santificar, de renovar, de restituir, de restaurar o homem é a palavra de Deus. Por isso, nós devemos fazer missões transculturais, pregar em outras culturas que não é a nossa, nosso jeito, nosso comportamento. Te pergunto, você já pregou a palavra em uma outra cultura, em outra etnia que não a sua? Deixa aqui nos comentários. O que você percebeu de diferente? Olha, o que você já viu de diferente em outra cultura que você achou um pouquinho estranho? Deixa aqui, por gentileza, a sua experiência. Você já teve a oportunidade de pregar em outro país, em outra região, em algumas tribos indígenas também? Você deixa aqui, por gentileza, qual foi a sua experiência com relação a pregar o evangelho em outras culturas. Agora o nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título Visão transcultural da Bíblia. Observe, quando se fala em missões transculturais, a Bíblia Sagrada é o padrão a ser seguido. O Antigo Testamento registra a revelação de um Deus missionário, pelo menos 3 ocasiões específicas no livro de Gênesis. Ele tratou com toda a humanidade e não somente com a nação. Nesse sentido, missões transculturais têm esse mesmo apelo e são parte fundamental da missão da igreja, pois esta é uma agência executiva de missões. Deus não escolheu outra instituição, por mais poderosa financeiramente que seja, para esse empreendimento. Entretanto, ele escolheu a sua igreja, estabelecendo-a na terra com a missão de expandir seu reino para todas as nações. Observe o seguinte, a intenção de Deus sempre foi salvar toda a humanidade. A intenção de Deus foi sempre abençoar todo o povo. Para você ver, quando Deus escolhe agora Abraão, faz promessa, ele queria que esse povo, que hoje nós chamamos são os judeus, que esse povo que são chamados judeus, pudesse anunciar a sua palavra, anunciar o seu reino. Olha, não é que Deus queria ficar fechado somente com o povo de Israel. Muito pelo contrário, Israel tinha a missão de estar mostrando como é servir a Deus, os benefícios de servir a Deus, e assim outras nações quisessem alinhar aos judeus. Então, no Velho Testamento, a nação de Israel tinha a missão de estar pregando a vontade de Deus, o reino de Deus, através do seu comportamento, das suas atitudes, para que as outras nações também vissem, olha, o Deus da nação de Israel é forte, o Deus da nação de Israel é poderoso. Eu quero também adorar e seguir ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas nós sabemos muito bem que a nação de Israel falhou nisso, porque Israel, irmão, só queria Deus para ele, não tinha essa preocupação de demonstrar a santidade, a reverência, para que outras nações também estivessem aceitando e seguindo a vontade de Deus. Então, Israel falhou nesse comportamento de ganhar mais pessoas, de fazer com que outras nações seguissem e adorassem a Deus. Por isso, nasce aqui agora a igreja de Cristo Jesus. E a igreja tem essa missão de anunciar o evangelho. Qualquer pessoa, preste atenção, professor, qualquer pessoa que faz parte do reino de Deus precisa anunciar o evangelho a todo mundo. O evangelho não pode ficar preso a mim. Ah, eu estou salvo, eu já tenho Jesus, meu nome está escrito no livro da vida, eu não preciso fazer mais nada. Está errado.
Você precisa sim mostrar que a sua vida é diferente por causa de Jesus. Mostrar que o seu nome está escrito no livro da vida e que outras pessoas também podem acontecer o mesmo. Basta aceitar o mesmo Jesus que você aceitou. Basta adorar o mesmo Jesus que você adora. Então a nossa vida é uma carta aberta. A nossa vida tem que transmitir o evangelho no meu comportamento, nas minhas atitudes, nas minhas palavras. A minha palavra, o meu comportamento, as minhas atitudes tem que ser a maior pregação do evangelho. Por isso, precisamos dar testemunho cristão, irmãos. Ei, Jesus amado, viu? Tem pessoas que dão testemunho cristão na igreja, ó. Eita, povo santo na igreja. Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã, eu sou santo, visto até aqui, fecha logo aqui, porque é pecado e tudo na igreja é pecado para ele. Vai conhecer ele na casa dele. Vai fazer uma visita. Pergunta o esposo dela. Meu Deus do céu. Pergunta a esposa dele. Pergunta os seus filhos, os seus vizinhos. Vá na escola perguntar o comportamento desse povo. Irmãos, tem pessoas que só têm um comportamento bonito na igreja. Mas quando sai da igreja, só o sangue de Jesus. E isso eu estou falando das pessoas que estão dentro das igrejas. No entanto, nosso comportamento tem que ser a maior pregação do evangelho. As pessoas precisam olhar para mim e ver Cristo Jesus. As pessoas têm que olhar para você e ver Cristo Jesus. Não é à toa que o próprio nome cristão tem um significado de pequeno Cristo. Olha, a palavra cristão pode também significar pequeno Cristo. Logo, se eu sou cristão, eu preciso ser um pequeno Cristo. Em outras palavras, preciso imitar a Jesus Cristo Nazaré. Ei, Jesus, eu preciso imitar Jesus. Nós precisamos imitar a Cristo, porque nós somos cristãos, somos pequenos cristos. Agora vamos para o nosso segundo tópico, terceiro item, que traz por título: barreiras nas missões transculturais. Observe. Há barreiras complexas para a evangelização do mundo e a igreja precisa conhecê-las e preparar-se para realizar sua tarefa missional. As barreiras são inúmeras. Vejamos: as barreiras geográficas, novas nações, novas culturas. B. Barreiras culturais, valores de vida, costumes e hábitos. C. Barreiras econômicas, diferenças de moeda e comércio. D. Barreiras linguísticas, as línguas nativas. E. Barreiras religiosas, islamismo, ateísmo, materialismo, secularismo e etc. Os apóstolos enfrentaram essas mesmas barreiras, mas na força do Espírito Santo, o Evangelho saiu de Jerusalém e alcançou os confins da terra. Esse mesmo Espírito está com a igreja no presente século para confirmar a nobre missão de proclamar o Evangelho. Presta atenção no seguinte, irmãos, mesmo fazendo a vontade de Deus, mesmo seguindo a Cristo, mesmo cumprindo com a missão, nós teremos bastante dificuldades. E veja que essas dificuldades precisam ser superadas pela igreja. Você precisa entender que pregar em uma outra cultura, você precisa estudar, conhecer, ter recursos, meu Deus do céu, entender a língua, entender o costume, os hábitos, se preparar financeiramente, porque as questões financeiras atrapalham assim missões. Mas tudo isso a igreja tem que superar. A igreja precisa vencer isso, até mesmo alguns costumes referentes à igreja. Você sabe, por exemplo, que tem muitas coisas relacionadas à igreja que tem a ver com os nossos costumes da igreja evangélica Assembleia de Deus. É costume da igreja Assembleia de Deus, não é uma doutrina bíblica da Assembleia de Deus. E tem muitos lugares que esses costumes que servem aqui não vai servir em outro país. Você está entendendo que tem que haver uma diferenciação, uma mudança? Presta atenção, tem muitos costumes da nossa igreja, que tem certas culturas que não tem um pingo de condições de se realizar. Por que isso, pastor? Porque a cultura lá é diferente. É uma cultura diferente, são roupas diferentes, e isso não tem nada a ver com salvação de ninguém, tem a ver com o costume da igreja. Mas presta atenção, se você está no Brasil, por gentileza, viu, siga o costume da sua igreja, pois assim você está agradando a Deus. Mas saiba que em outras culturas as vestimentas podem ser diferentes, a sua fala pode ser diferente, porque tem a ver com a cultura do lugar. Então, a igreja, o missionário, aquele que quer conhecer outras culturas, precisa estudar antes, se preparar antes, se organizar antes, para que quando chegue lá, nessa nova cultura, nesse novo ambiente, não venha ter nenhum tipo de conflito. Para você observar, tem países, por exemplo, por aí,
que a pessoa só consegue se alimentar uma vez por dia. Tem países que são 2 dias. Imagine só, sai aqui, né, filho de papai, de mamãe, eu vou fazer missões, né? Acostumado a tomar café às 8, lanchar às 10, meio-dia, às 3 horas, às 7, quando chega na igreja. Acostumado a fazer várias refeições que tem a ver com a nossa cultura. Mas chegando nesse país, nessa nova cultura, o hábito é somente se alimentar uma vez por dia, mais tardar 2 vezes. Já a pessoa não vai ter dificuldade. Por isso, a igreja, o missionário, precisa estar preparado para passar todos os desafios. Mas, no entanto, preste atenção, nenhum desafio desse pode impedir a marcha da igreja. No entanto, nenhum desafio desse pode parar você de anunciar o evangelho de Cristo Jesus. Precisamos passar por todos os desafios e dizer: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo batiza e vai levar para o céu, porque Ele é o Salvador da humanidade. Já quero saber o seguinte: está inscrito no canal? Já deixou seu comentário? Ah, pastor, não gostei da sua aula não. Deus te abençoe. Ore por mim para que Deus possa me dar sabedoria cada vez mais, viu? Mas se gostou, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, venha fazer parte da nossa família. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título: Visão Global no Evangelho no Mundo. No item 1, Evangelização e Discipulado. Observe. Em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao versículo 20, percebemos uma ênfase em fazer discípulo. Ora, fazer discípulos é uma ordem baseada na relação de um mestre com seu discípulo. Nessa ordem está submetido que a missão não se dá em apenas um ato, um momento. Fazer discípulo, conforme as Escrituras, demanda tempo. Nosso Senhor passou pelo menos 3 anos forjando o caráter dos seus discípulos. Por outro lado, em Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 20, percebemos uma ênfase na proclamação e do anúncio. A tarefa missional leva em conta a proclamação pública do Evangelho, ao mesmo tempo em que a atuação da formação permanente do novo convertido. Evangelização e discipulado são excludentes, mas 2 fases da mesma missão. Preste atenção. É dito aí constantemente que a igreja evangélica, a Assembleia de Deus, ganha muitas pessoas para Cristo, mas, no entanto, perde também muitas pessoas. Quer saber o seguinte: na sua cidade, por exemplo, será que tem mais pessoas na igreja ou pessoas desviadas? Você já fez essa conta? Na sua igreja, na sua região, na sua localidade, será que tem mais pessoas na igreja hoje ou tem mais pessoas desviadas? Pois é dito que a Igreja Assembleia de Deus ganha muitas pessoas, mas perde também muitos. Por que será? Acredita-se que a falta do discipulado, da atenção, do cuidado com o novo convertido. Pois, quando o novo convertido, a pessoa que aceitou a Cristo é um novo convertido. E esse novo convertido, ele é cuidado, zelado, ensinado, incentivado, motivado, orientado. Dificilmente esse novo convertido sai da presença do Senhor. É o que é dito. Você acredita? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários, viu? Para você ver, eu aceitei a Cristo no dia 30 de abril de 99. E lá na Igreja Assembleia de Deus, em Venceslau Guimarães, bênção pura, meu povo, manda para o Senhor para todos ali na cidade de Venceslau Guimarães, tinha um grupo muito abençoado dos novos decididos. Cuidado pela nossa irmã Eunice Vidal e também nossa irmã Neide. Foi um grupo muito abençoado. Tanto que, no dia do batismo, foram batizados cerca de 125 novos membros. E a maioria desses participaram de um grupo de discipulado, que foi sensacional. Me ajudou bastante a estar na igreja. Até porque eu nunca tive pai, mãe, irmão, ninguém na igreja. Sempre fui sozinho. Mas quando aceitei a Jesus, a igreja cuidou de mim, me ensinou, me orientou, participou. A gente participava de oração, de consagração, ia na casa da líder e comia aquela pizza abençoada. Havia uma integração. Tudo isso me ajudou a ficar na igreja e hoje eu sou pastor e essas irmãs, essas lideranças tinham grande responsabilidade no meu ministério. Porque a igreja precisa pregar o evangelho, ganhar pessoas para Jesus, mas precisa também cuidar, zelar, orientar. Tem pessoas, irmãos, que chegam na igreja, aceita Cristo, mas depois ninguém pergunta nada, não pega nome de ninguém, ninguém vai fazer visita. Tem pessoas que estão até na igreja, de repente para de ir na igreja, ninguém pergunta por quê. Será que está doente? Será que está passando alguma dificuldade? Será que ficou frio na fé? Ah, pastor, está frio na fé. Então precisa de fogo. E se você tem fogo, tem unção, vá nessa casa, prega o evangelho. Aqui, irmãos, tem a ver com cuidado.
Te pergunto, na sua igreja existe departamento de discipulado? E se existe, se funciona? Muitas igrejas, presta atenção também, viu? Muitas igrejas têm até o grupo, mas não funciona. As lideranças, muita dificuldade. Deixa aqui o seu testemunho como está funcionando na sua igreja. Mas, no entanto, entenda, esse tópico é por seguinte: a igreja precisa cuidar das pessoas que estão aceitando a Cristo Jesus, que Deus possa levantar na sua igreja. Que Deus possa levantar pessoas dedicadas, compromissadas com a obra do Senhor, para que possa estar ganhando, mas também discipulando, fazendo discípulos. Vamos dar seguimento ao nosso terceiro tópico, segundo item, que traz por título: arrependimento e capacitação no Espírito. Observe. Na missão transcultural, a mensagem missionária tem de levar em conta o apelo ao arrependimento para o perdão dos seus pecados. Esse apelo deve estar sob a autoridade de Jesus, que tem por objetivo sermos suas testemunhas no poder do Espírito Santo, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nesse sentido, devemos estar prontos para anunciar a mensagem de Jesus sobre a capacidade do Espírito Santo, conforme lemos em Atos dos Apóstolos, rogando que os pecadores se arrependam e creiam no Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo de número 15. Veja só, irmãos, sem arrependimento não há perdão. Entenda o seguinte, entenda agora, fica mais perto aqui agora, por gentileza. Irmãos, sem arrependimento não há perdão. Só tem como a pessoa receber o perdão se arrepender dos seus pecados. Por isso a necessidade de pregar a palavra, porque é a palavra que gera no pecador o desejo de mudança e de libertação. Você está entendendo por que nós não podemos ficar pregando mentiras, filosofias, conhecimento secular? Isso não transforma a vida de ninguém. Conhecimento secular não transforma a vida de ninguém. O que precisa ser pregado é a palavra de Deus, é a pregação bíblica, genuína, cristocêntrica, porque é Cristo que liberta, que transforma a vida do homem. Então, em nossos púlpitos, nas nossas igrejas, precisamos pregar o Evangelho, é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que liberta o homem, que transforma o homem. Mas hoje em dia tem muitos pregadores querendo trabalhar o emocional da pessoa, faz a pessoa chorar, se lamentar, conta tanta tristeza, a pessoa acaba se emocionando e aceitando a Cristo, não por convicção, mas por emocionalismo. E acaba aceitando e não transforma nada, não liberta nada. Mas, no entanto, porque não foi convertido pela palavra, a palavra não foi gerada no seu coração. Por isso, nós temos a missão de pregar a palavra de Deus. É a palavra de Deus que liberta o homem, que transforma o homem. Então, pregadores que estão me ouvindo, prestem atenção. Pregadores que estão me ouvindo, se preocupe com a pregação cristocêntrica. Pregue a palavra de Deus, porque é a palavra que liberta, é a palavra que transforma. Agora, hoje, tem muitas pessoas se utilizando aí de palavras motivacionais, né? O receba, Deus vai te dar, Deus vai te levantar, trabalhando muito o ego das pessoas. E esses pregadores que ficam pregando e emocionando as pessoas somente com o seu ego, Deus vai te dar, tu vai receber, não traz transformação nenhuma. Quem transforma a pessoa é a palavra de Deus. A palavra, quando é pregada genuinamente, ela gera em nós o desejo de mudança e transformação e também o desejo de arrependimento do pecado. Irmãos, quanto mais você se aproxima de Deus, mais pecador você vai se sentir. Quanto mais você busca a Deus, mais pecador você vai se sentir, porque você vai estar se aproximando da luz. Olha, Deus, ele é a luz do mundo. E quando você se aproxima dessa luz, olha, luz verdadeira, você começa a perceber as tuas limitações, os teus defeitos. Agora chegou o momento da nossa conclusão, viu? Lembrando que, após a conclusão, vou deixar aqui também a nossa dinâmica, viu? Para que vocês possam aplicar com a sua turma. Mas sem demora, vamos para a nossa conclusão. Veja só. Temos um grande desafio em missões transculturais, alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína do Evangelho. Por isso, como Igreja de Deus, somos chamados a sair de Jerusalém em perspectiva de alcançar os confins da terra. Há muitos povos neste mundo para serem alcançados, de sorte que Deus conta com cada crente comprometido com a causa do reino de Deus. É o imperativo do reino nós perguntarmos a respeito do que estamos fazendo para que a água da vida sacie a sede dos que estão sedentos por vida eterna ao redor do mundo. O pecador depende do envio do corpo de Cristo para ouvir de nós as boas novas de salvação. Em outras palavras, tem pessoas precisando da sua pregação.
Tem pessoas precisando da sua ajuda, mas para isso se fortaleça. Busca o Senhor, rejeite o pecado, consagre a sua vida, deixe o Espírito Santo te usar, te movimentar, te mover. Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus e que a nossa vida, o nosso comportamento seja pregação genuína, que as pessoas possam enxergar em mim, em você, o verdadeiro evangelho, que nós possamos pregar liberdade, mas que nós possamos estar libertos, que nós possamos pregar sobre oração, mas que viemos gostar de oração, que nós vamos pregar acerca da santidade, mas que possamos viver em santidade. São essas pessoas que um dia vão morar no céu. Não são as pessoas que falam bonito, que pregam bonito, são as pessoas que vivem, que praticam a palavra, porque conhecimento, tem muitas pessoas cheias de conhecimento, mas não tem vida no altar, não gosta de anunciar o evangelho, o seu comportamento não condiz com a sua palavra, o seu comportamento não condiz com a pregação do evangelho. Por isso, vamos viver o evangelho, por isso, vamos pregar o evangelho, primeiramente, com a minha vida, com o meu comportamento, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus do céu, é bênção pura sem mistura. Quero saber o seguinte: você gostou dessa aula? Você entendeu? Mas, no entanto, não deixou seu like, não se inscreveu no canal, não fez nenhum comentário. Assim você não me ajuda, né? Por gentileza, vem fazer parte da nossa família, em nome de Jesus. Já agradeço a você que é inscrito, você que comenta. Meu Deus, sou grato ao Senhor, viu? Não sei se você conhece, mas vou aproveitar aqui a oportunidade de te apresentar o meu livro, que é o Descomplicando a Escatologia, onde eu falo do arrebatamento até novos céus e nova terra. Se tiver interesse em adquirir nosso livro, estou deixando aqui meu WhatsApp, para que você possa entrar em contato comigo, tá bom? 73981 41 85 44. Mas agora, pastor, sem demora, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 1 do quarto trimestre. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa dinâmica da revista dos adultos. Estamos iniciando a revista do quarto trimestre. Hoje vamos para a lição de número 1, que traz por título A Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. Se prepare, pois o alimento está forte, em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda segunda-feira, às 9h05, este é nosso vídeo completo, vídeo aula com dinâmica. Na mesma segunda-feira, só que às 14 horas, está nosso vídeo de dinâmica separado. Lembrando ainda, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 1, na segunda-feira já estreou a lição de número 2. Pois a lição de número 1 está em nosso canal desde a semana passada. Para você ver, eu estou gravando essa aula no dia 11 de setembro. Quando é que você está assistindo? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Então, pastor, como é que eu faço para assistir o vídeo da minha aula? Faz o seguinte, entre no nosso canal, clica aí em vídeos ou em playlist. Assim, você terá acesso a todos os nossos vídeos, tá bom? Só peço o seguinte, se você gostar, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, venha fazer parte da nossa família. Mas sem demora, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 1 do quarto trimestre, que traz por título A Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. Antes de falarmos diretamente sobre a dinâmica, preste atenção nessa informação que vai te ajudar, viu? Cuidado na sua organização, no seu planejamento. Eu não sei se você observou, mas vamos passar 4 lições falando acerca de missões transculturais. E é necessário você se organizar para uma lição não misturar com a outra. Se organiza no seu tempo. Missão no Velho Testamento, missão de acordo com o projeto de Deus, missão no Novo Testamento. Então vá com calma para você não misturar as coisas, tá bom? Mas vamos para a nossa primeira dinâmica da lição de número 1 do quarto trimestre. Veja só, nessa primeira dinâmica vamos trabalhar um pouquinho a questão da surpresa e também do conhecimento dos seus alunos. Por exemplo, calma, para você realizar essa dinâmica, você vai precisar imprimir ou desenhar ou levar no seu celular algumas bandeiras de países. É isso aí, vai precisar ter bandeiras de alguns países.
Pode ser a bandeira que você quiser, o país que você quiser. Depende do seu tempo, da sua organização, tá bom? Aqui vou deixar aqui com vocês alguns modelos, mas fique à vontade para pegar mais. Depende do seu tempo e sua organização. Você vai fazer da seguinte maneira, já que vamos estudar acerca de missões transculturais, que é missões em outros países, em outras culturas, e eu acho necessário você fazer essa dinâmica já no início da aula, para deixar bastante claro com a nossa temática, tá bom? Veja só, você vai fazer o seguinte, você vai estar mostrando a bandeira para os seus alunos, olha só, mostrando a bandeira para os seus alunos, algumas bandeiras dos países, por exemplo, e vai perguntar, que país é esse que está aqui representado pela sua bandeira? Essa bandeira é de qual país? Deixa a sua turma participar. Se ninguém acertar, você pode dar alguma dica, porque é interessante que os alunos acertem qual bandeira é, tá bom? Você vai saber isso no final, tá ok? Vai perguntar, por exemplo, que bandeira é essa? Responda aí por gentileza nos comentários, quero ver quem é que vai acertar, viu? Mas essa daqui é a bandeira da França, tá bom? Vamos dizer que nosso irmão João acertou. João, você acertou. Essa daqui é a bandeira da França. Vamos ver aqui agora a segunda bandeira. Que país é esse? Meu Deus, vai falando aí. Fala uma coisa, fala outra, ponto. Se ninguém acertou, você dá alguma dica. É interessante os alunos acertarem no mínimo uma, tá ok? Por exemplo, daqui a bandeira de Portugal. Excelente, irmã Maria, a senhora acertou. A senhora acertou a bandeira de Portugal. Parabéns, viu? Vamos dar continuidade. Que bandeira é essa? Ah, não sei não, tá muito difícil. Calma, é pertinho aqui do Brasil. Faz parte também do continente americano. Fica entre Brasil e os Estados Unidos. Que país é esse? Começa com a letra M. Você pode dar algumas dicas, porque os alunos precisam acertar a bandeira. Cada aluno precisa acertar uma bandeira. É informação importante para você, tá bom? Ah, já sei. Essa daqui é a bandeira do México. Excelente. Parabéns, irmão Antônio. O senhor acertou a bandeira do México. E você vai assim sucessivamente. Que país é esse? Ah, esse daqui é o país da China. Ei, irmão Francisco, o irmão é bênção pura. Deus te abençoe. O senhor acertou também. E assim sucessivamente. É interessante que cada aluno acerte uma bandeira. Você pode dar dica à vontade. Tá ok? Após isso, você vai trazer a seguinte informação. Veja só, no final da dinâmica, você vai falar o seguinte, veja só, a nossa temática é missões transculturais em outros países. Com isso, cada irmão, presta atenção, cada irmão João acertou o México, excelente, irmã Maria acertou Portugal, benção. Mas, no entanto, agora, cada irmão que acertou a bandeira vai precisar orar, interceder, jejuar, para que Deus possa salvar aquele país, para que Deus possa levantar missionários, para estar pregando a palavra de Deus. Entendeu? Cada aluno que acertou uma bandeira, esse aluno vai precisar orar, consagrar, para que Deus possa salvar aquele país em nome de Jesus. Ou seja, já vamos estar ajudando nesse processo de fazer missões transculturais. Meu Deus, é bênção pura sem mistura. Quero saber o seguinte, você gostou? Entendeu? Vai pegar mais bandeiras, fica à vontade. De acordo com a quantidade de aluno que você tiver, você pode levar de bandeiras, tá bom? Mas é interessante cada aluno acertar apenas uma vez. Quem acertou a bandeira não pode participar mais. Ele vai ter a responsabilidade de orar, de consagrar a Deus em prol daquele país, tá bom? Pergunta a você. Você gostou? Vai fazer? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Mas se gostou, já sabe. Se inscreva no canal e ative o sininho, viu? É por isso que já vou aproveitar a oportunidade lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quer ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos adultos. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição. Slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo do WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificados, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 9 8141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado.
todos esses materiais nós enviamos para quem é membro do canal, mas no entanto os membros nos ajudam com um valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro e assim receber todo o nosso suporte, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo e também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa estar no nosso grupo de informações. Por isso, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba o maior suporte do Brasil. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa segunda dinâmica da Revista dos Adultos. Estamos na lição de número 1, que traz por título A Grande Comissão, um foco etnocêntrico. Presta atenção. Vamos continuar trabalhando nessa temática de missões, de fazer missões, de conhecer os países. Você pode fazer a primeira dinâmica no início, essa aqui no final, ou só faça apenas uma dinâmica, tá bom? Depende do seu tempo e da sua organização. Essa daqui pode ser um pouquinho mais simples. Você só vai precisar fazer o seguinte: pega uma folha de papel ofício, de cartolina e vai colocar o nome aqui de países. Olha, países, coloca o nome de países e esse cartaz vai ficar exposto na sala de aula. Já pode deixar até no início, deixa lá parado, para deixar o povo tudo curioso. Faz uma letra mais bonitinha, mais organizado, tá bom? Deixa esse cartaz exposto na sala de aula lá e você ministra a sua aula. Quando for no final da aula, você pode perguntar o seguinte: veja só, vocês observaram que esse cartaz está aqui desde o início, tá? Qual o nome que está aqui? Países. Excelente! Eu gostaria de saber o seguinte: quais são os países que vocês conhecem? Eles vão falar o nome. Brasil, excelente. Argentina, beleza. Portugal, isso mesmo. França, pronto. Alemanha, excelente. Então você vai estar perguntando aos seus alunos e eles vão estar citando os países que eles conhecem. Se você tem dificuldade de escrever, pode pedir que algum aluno esteja escrevendo, tá bom? Mas é interessante colocar aqui o nome dos países que os seus alunos conhecem, tá bom? Após a participação de todos os alunos, você vai informar o seguinte: olha, aqui tem vários países. E você sabe muito bem que tem muitos países que é difícil pregar o evangelho. E nós que estamos aqui no Brasil precisamos orar, contribuir e ir fazer missões. E é por isso que nós vamos pegar esse cartaz daqui. É por isso que nós vamos pegar esses países daqui que nós conhecemos, já ouvimos falar, e vamos ter a missão, o compromisso, a responsabilidade de estar orando, apresentando a Deus. E se você tiver uma sala, que esse cartaz fique exposto na sua sala de aula e que todo momento que você estiver ensinando, numa lição 2, lição 3, lição 4, você possa fazer um clamor, uma oração, para que Deus possa estar visitando, salvando, transformando as pessoas desses países daqui. Então, os alunos vão citar os nomes dos países, você vai estar escrevendo e depois, no final de cada aula, vocês vão estar orando, consagrando a Deus, apresentando a Deus, para que Deus possa mandar missionários para esses países daqui. Tem muitos países que o evangelho é proibido de ser pregado, viu? Mas a igreja precisa tomar uma posição, precisa orar, consagrar, para que Deus possa abrir as portas em nome de Jesus, viu? E depois também você vai estar com cartaz que pode ser compartilhado nos seus status, nas suas redes sociais, e me marca lá no meu Instagram, por gentileza, PR Giovanni Santos. Eu respondo todo mundo, viu? Lembrando, se você quiser as nossas dinâmicas digitadas e também uma explicação por escrito desta aula, na verdade, lá no nosso blog Descomplicando a Teologia EBD no Google, nós estamos colocando 2 explicações desta mesma aula, um resumo e uma outra um pouquinho mais ampla, toda comentada, tá bom? Basta você acessar o nosso blog, coloca aí por gentileza no Google Descomplicando a Teologia EBD, você vai entrar no nosso blog, clica lá no menu, nesses 3 tracinhos, e vai estar adultos, jovens, juvenis. Então você clica na revista que você ensina e você vai ter vários materiais por escrito, essa dinâmica digitada e 2 explicações da lição de número 1. Tudo isso a gente faz para descomplicar aquilo que você acha bastante complicado, tá bom? Mas já vou encerrando aqui e já vou avisando, são 4 lições com a temática Missões Transculturais. Se organize para não misturar as revistas, tá bom? Peço o seguinte, se inscreva no canal, ative o sininho e vou encerrando aqui, deixando a parte superior. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.